Atenção! Estudo pré-concursos. Isso aqui é o estudo para a LESP constitucional pro artigo 48 dos Ministérios dos Estados. Uma coisa que não cai muito em concurso, não. Quer dizer, cai em concurso, né? Já caiu. Mas ele só cai basicamente coisas tipo. Falei errado. As coisas dos militares, eles não caem na droga dos concursos. Mas o que eu quero dizer com isso, só pra zoar. Basicamente, coisas dos militares, cada estado e trecos tem um cara militar, entende? Daí, ele vai lá e quando cai uma prova de militar, é sempre o bombeiro ou o policial. E quando o treco do policial ou bombeiro cai conteúdo de militar, é sempre as coisas que estão na própria Constituição Estadual do ente. Normalmente não fala das coisas dos militares da Constituição. Pelo menos não essas coisas que eu vou ler agora do artigo 42. Só fala umas coisas, as coisas da Constituição só fala umas coisas básicas, tipo que os militares não podem mexer nos outros poderes, sabe? Nesse tipo de coisa. Daí, vamos ver agora o que está escrito no 32, no 42. Opa, essa coisa de territórios e coisas tem uma estranha a parte da apostila porque ela tem coisas de súmulas, tem coisas de emendas, tem coisas de artigos 9, artigos de emendas de habeas corpus, artigo 125, ser com recursos extraordinários de matéria criminal, artigo 142, assim, artigo 120 e 124 que fala da justiça militar, artigos 7 das direitos trabalhistas e também artigo 142 da Constituição e 37 da Constituição também, da administração, né? Basicamente, parece que vai falar de coisas dos tribunais, de crimes das militares e coisas militares. Rocão, né? Bom, vamos lá. Esta seção da Constituição trata dos militares dos Estados Federais e dos territórios, não trata dos militares da União nem dos municípios que não possuem corpo militar. Costuma ser cobrada basicamente em sua literalidade, tendo sido profundamente alterada pelas emendas constitucionais de 18 de 1998, 20 de abril de 1998. Os membros das políticas militares e corpos de bombeiros militares instituídos e organizacionais com base na hierarquia e disciplina são militares dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Tem 3 parágrafos. Aplicam-se os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, expostos no artigo 40, parágrafo 8. Ou seja, no artigo 14, parágrafo 8, tem as coisas de trabalho ou as coisas de poderes políticos. Espera, tem uma explicação aqui. Parece que o artigo 14, parágrafo 8, fala de coisas de elegibilidade nas condições da Constituição, ou seja, fala de coisas de poder de ser votado. Bom, daí no artigo 40, aplica-se também as coisas do artigo 40, parágrafo 9, que parece que é de coisa de tempo de contribuição para aposentadoria de serviço e disponibilidade, né? Eu tinha esquecido. Não é difícil, é difícil memorizar o número que representa cada coisa, né? O 40 é coisas de aposentadoria, mas não é só aposentadoria, mas a maioria dos artigos, os parágrafos, né, que mudaram recentemente, em 2019, 2020, é tudo de coisa de aposentadoria, né, que mudou. Tipo, sabia que a aposentadoria de idade e a aposentadoria de contribuição mudou e agora se chama aposentadoria de programada, isso. Se chama aposentadoria programada. Bom, caem as coisas para os militares, as coisas de aposentadoria por serviço e para disponibilidade. Também caem as coisas para os militares, do artigo 142, parágrafo 2 e 3, que são sobre vedação de sindicalização. Militares não podem sindicalizar, não podem fazer greve também. Não cabe habeas corpus e tem a denominação de militares também. Eu vi isso em outros artigos, né? E depois ele fala, cabe na lei estadual específica dispor sobre os materiais do artigo 142, parágrafo 3, que isso é a denominação dos militares. Pode ter uma lei estadual sobre denominação de militares. E depois tem o artigo inciso 10. Espera. Dispor sobre as matérias do artigo 40 e 142, parágrafo 3, inciso 10. Parece que tem uma outra coisa no parágrafo 3. Um inciso 10 que diz de estabilidade, limites de idade, direitos, etc. Interessante. Sendo os patentes dos oficiais conferidos pelos respectivos governadores. Legal, né? Parágrafo 2. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente do estatal. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, disposto no artigo 37,
16 compre a violência da atividade militar. Quanto ao parágrafo 3 do artigo 142, o disposto estende a possibilidade de acumulação de cargos aos militares dos estados, com a prevalência em qualquer caso na atividade militar. Artigo 37, 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observada qualquer caso disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de 2 cargos privativos de médico, e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissionais regulamentadas. A jurisprudência do STF assentou que cabe à lei estadual nos termos da norma constitucional do artigo 142, parágrafo 3, regular as disposições do artigo 42, parágrafo 1 da Constituição, estabelecer as condições de transferência do militar para a inatividade. Artigo 142, parágrafo 3, de novo, que tá falando toda hora, né? Fala dos membros, as membros fala assim: os membros das Forças Armadas são denominados militares aplicando-se-lhes, além de que das que vierem a ser fixadas em lei as seguintes disposições. Coisas que são aplicadas nos membros das Forças Armadas é que a lei disporá sobre ingresso de Forças Armadas, limites de idade e também estabilidade de outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração e as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas de força, compromissos internacionais e de guerra também. Depois fala do respeito à greve. O respeito à greve, que já é vedado aos militares das Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o exercício do direito à greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, incluídos aos policiais militares. Como medida de compensação, decidiu-se que excelso pretório, eu não sei o que significa isso, ser obrigatória a participação de um poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, CPC, para a vocalização dos interesses. Lá diz assim: o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado pelas polícias, e que a gente falou agora há pouco. Até aí ele fala: é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada por órgãos classistas nas carreiras de segurança pública nos termos de artigo 165 do CPC para a vocalização dos interesses da categoria. Voltando, vocalização dos interesses. No próximo, portanto, aplica-se aos militares dos estados e do Distrito Federal, além de que vier a ser estabelecida em lei as funções do artigo 142, parágrafo 2 e 3 da Constituição. Agora, de novo, lendo o parágrafo 2 e 3, e você já percebeu que o parágrafo 3 do 142 tem um monte de incisos, né? Os importantes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. E tem um 9 também, né? Não, o 9 não aparece aqui. E o 10. Interessante. Voltando. O 2 e o 2 fala: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. E 3. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além do que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. Primeiro, patentes. Disposições para eles, né? E eu vou ler sem falar números, porque é chato falar números. Os patentes com prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes não são conferidos pelo Presidente da República e assegurados com plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reforma, sendo-lhe privados os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros e uso de uniformes. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, que são as coisas de administração pública, e provavelmente é o inciso que fala de acumulação de cargos. A linha C será transferido para a reserva nos termos da lei. O cara ganhou um cara, vira reserva. Daí, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, ainda que da administração direta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, ressalva, inciso X, V e I, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção, e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Próximo, ao militar são proibidas a sindicalização e o greve. Próximo, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Próximo, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficiato ou com ele incompatível. Incompatível. Por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial de tempo de guerra. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa da liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido a um julgamento previsto no inciso anterior.
Próximo, e parece que é o mais importante, porque ele está com da mochila, ele está em negrito. Aplica-se aos militares disposto no artigo 7. Isso é importante, né? Porque o artigo 7 são basicamente os direitos trabalhistas. Ou seja, aqui está falando todos os direitos trabalhistas que o militar tem. Obviamente, é mó chato porque não tem os, só tem um monte de incisos aqui, né? Não, se tivesse todo o texto do que era cada coisa, ia ter uma parede de texto aqui, né? É os incisos 8. Que saco, eu não quero fazer isso, mas vamos ler, né? A gente tem que saber quais são os direitos dos militares. Artículo 7. Inciso, xixo, xixo. Vamos lá, Constituição. Daí. Eu venho aqui no artigo 7. E da. Primeiro. Primeiro carinha é. Tá, tá, tá. 7, 7, 7, 7. 8. 5, 6, 7, 8, certo? O 8 é o direito de 13º salário com base em remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Só para comentar, normalmente quando falam os artigos do que se aplica a cada um, é tudo os básicos mesmo. O próximo é o 12, 13º. O salário família também ganha. Salário família. Próximo, 14. 13º, salário família, o jornada de 6 horas para o trabalho realizado em torno de 30% de revezamento salvo de negociação coletiva. Interessante isso aqui, né? Também ganha. Espera, eu li certo. 14, não, não era 14 não, falei errado. Era o 17, 17. XVI. Isso aqui. 13º, salário família e gosto de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Depois tem o 18, 19, 18, 19 e 25. O 18 fala licença paternidade, tem. O licença gestante tem, é o 18. 19 é a licença paternidade. E o 25, 25 é o assistência de gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos. Legal, né? Depois do 25, ele fala das coisas que estão lá no artigo 37, mas eu não vou ler elas, são as coisas da administração, né? Então, incisos 11, 13, 14 e 15 da 37. Bem como na forma da lei, estados. Na forma da lei. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Próxima questão. Próximo. A lei disporá sobre o ingresso das Forças Armadas os limites de idade e estabilidade e outras condições de transferência do militar para uma inatividade e os direitos e deveres e a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacionais de guerra. Com relação ao inciso 8, acima apenas alguns direitos trabalhistas, né? Olha que, né, que tinha na droga da apostila os direitos trabalhistas que cai. Bom, vamos só falar de novo, basicão, né? São aplicáveis aos militares além do que for estabelecido, 13º, salário família, gozo de férias, licença paternidade, licença gestante, assistência gratuita aos filhos. E depois, os crimes militares são de responsabilidade da justiça militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização da funcionamento de competência da Justiça Militar. Parágrafo 2 do 142. Não caberá habeas corpus, né? Em relações a punições disciplinares militares. Está falando isso por causa dessa coisa da militar aqui também, né? Entretanto, guarde que o segundo CTF não há cabimento de habeas corpus vale para o mérito de punição militar, não contra os pressupostos de sua legalidade, contra os quais poderão ser interpostos um remédio heróico e no bojo de qual poderá ser aferido a ocorrência de 4 pressupostos de legalidade dessas transgressões. Esses 4 pressupostos de legalidade é a hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função ou uma pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente. Hierarquia, poder disciplinar, pena disciplinar ou pena de ligado de ato de função. Daí o recurso, daí a coisa lá que jurisprudência diz assim: recurso extraordinário, matéria criminal, punição disciplinar. Não há que se falar em violação do artigo 142, parágrafo 2, que é o treco da habeas corpus, se a concessão de habeas corpus impetrado contra uma punição disciplinar volta-se tão somente para os pressupostos de sua ilegalidade, excluindo a apreciação e questões referentes a mérito, concessão e a ordem que se apontou pela apreciação dos aspectos éticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito a punição disciplinar militar e atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam a hierarquia, o poder disciplinar e o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação de habeas corpus, recurso conhecido e promovido.
Eu não entendi a parte final dessa coisa aqui, não. Mas esquece. Próximo, crimes militares, via de regra, mesmo cometidos contra civis, são de competência da justiça militar. Artigo 125, 4, 3, parágrafo 5. 44, parágrafo 5. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. Julga por crimes militares, entende? E as ações judiciais contra atos disciplinares militares ressalvadas a competência do júri quando a da vítima for civil, cabendo ao tribunal competência decidir sobre a perda do posto de patente dos oficiais e da graduação das praças. 5. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho Judicial, sob a presidência do juiz e do direito processar e julgar os demais crimes militares. Se o mesmo crime for tipificado como crime comum e crime militar, que é um crime militar impróprio, a competência para processar e julgar o paciente da justiça militar, nesse sentido, o STF diz. Interessante que o crime pode ser comum ou militar ao mesmo tempo. O paciente foi denunciado pela prática do delito do artigo 315 do CPM, Código de Penal Militar, entendeu? Essa aqui deu pra. Normalmente eu não entendo essas siglas que aparecem do nada, mas essa aqui deu pra entender, né? Classificado como crime militar em sentido impróprio. Prática de delito, sentido impróprio. Aqueles que, embora previstos na legislação penal comum, também estão tipificados no CPM, coisas que estão, ou seja, coisas que estão no Código Penal normal e no Código Penal do CPM ao mesmo tempo, por afetarem diretamente bens jurídicos das Forças Armadas. O artigo 9, inciso 3 do CPM, é competente, portanto, para processar e julgar o paciente em justiça castrense por força do artigo 124 do parágrafo do artigo 124 da Constituição Federal. Entretanto, havendo concurso de crimes em comum e outro similar, o STF entende que o serviço delito o mesmo delito poderá dar origem a duas ações penais, uma da Justiça Comum Federal ou Estadual e a outra na Justiça Militar, não havendo que se falar em prorrogação de competência nem da Justiça Castraense, nem da comum nesse sentido. Ementa habeas corpus trancamente a ação penal. Ementa, vou pular essa parte aqui. Crimes de natureza comum e castraense, competência absoluta, ordem denegada. Um determinado acontecimento pode dar origem a mais de uma ação penal em âmbitos jurisdicionais distintos e especializados, que, ou seja, os casos que estão falando aqui, o teco civil e o teco militar ao mesmo tempo. Daí, e os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis? A resposta é os crimes dolosos contra a vida praticados por civis contra militares? E, espera, isso não é uma pergunta, isso não é uma resposta, é uma pergunta também. A resposta é distintas que são protegidas pela Lei 13.491, que eu não tenho a menor ideia do que ela é, alterou o artigo que altera o artigo 9 do Código Penal Militar, para apresentar que os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil serão para competência do Tribunal de Júri. Júri! Está escrito. Os crimes de que trata o artigo deste dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil serão de competência do Tribunal de Júri. Essa já era jurisprudência da CPF também, tá? Por exemplo, homicídio, agente militar. Inexistente qualquer elemento configurador, o teor do disposto no artigo 9 do CPM o crime militar, a competência de justiça comum do Tribunal do Júri. Já com relação a crimes dolosos contra a vida praticados por civis contra militares, agora a competência, processamento e julgamento é da Justiça Militar, conforme já assentou o STF. O que é estranho, né? É estranho, mas é engraçado porque é ao contrário do que falou agora há pouco. Se um militar mata um civil, os civis que sugam ele. Mas se um civil mata um militar, é os militares que julgam ele. Sacando a situação? Ou seja, o cara tá completamente ferrado. Porque os caras vão falar, como você ousa matar um dos nossos? E vão te destruir, entendeu? Só tem que ideia que dá pra sair, né? Crime doloso praticado por civil contra a vida do militar da aeronáutica em serviço, é o exemplo aqui do STF. Competência de justiça militar para processamento e julgamento da ação penal. No sentido constitucional, julgamento dos crimes dolosos contra a vida da militar em serviço pela justiça castraense sem a submissão destes crimes ao tribunal de júri, nos termos do artigo Entretanto, se o crime é cometido por civil contra um militar, mas que ele não esteja em serviço ou que não ameace as instituições militares ou a segurança nacional, a apuração dos fatos é de competência da Polícia Civil. Assim, em tempos de paz, o civil será processado e julgado perante um juiz de justiça militar quando cometer um crime de ofenda diretamente à segurança nacional. Troco.
É muito difícil, muito zoado essas coisas. Cada um crime, cruma, crema, crama, né? Tchauzinho.